Olá, para você que não me conhece, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e trabalho com aprendizagem humana, né? E já há algum tempo eu venho gravando alguns vídeos com a intenção de trazer a leitura de alguns autores e trazer a minha experiência, mostrando a importância da arte como mediadora do desenvolvimento humano e da aprendizagem humana. E hoje eu quero começar falando da história de alguns meninos que eu atendo e que têm em comum uma forma de ver o mundo que separa a linguagem da sua possibilidade de abstração. Então, são meninos que utilizam a linguagem de uma forma muito concreta, que fazem a interpretação daquilo que é dito, daquilo que é lido, ao pé da letra, né? E me parece que isso tem a ver com o nosso mundo que separa a razão da emoção, da representação, da forma da gente lidar com o desenvolvimento humano como se nós fôssemos passíveis de partir nossas dimensões, né, para treinar cada uma separadamente para depois juntar. Então, eu quero contar um pouquinho a história desses meninos e vou começar por um menino de 8 anos, né, que estava conversando com ele e ele me disse que o que ele queria aprender era a ler e a escrever, porque ele ainda não conseguiu aprender a ler e a escrever. Mas que ele ia começar fazendo um livro para ele poder aprender a ler e escrever. E aí eu disse para ele: ah, que interessante, mas como você vai fazer um livro se você ainda não sabe ler e escrever? Ele disse: é que eu vou começar pela capa. Eu disse: e você vai ler e escrever na capa? Ele disse: não, eu vou desenhar. Eu disse: ah, que bacana. Então, para aprender a ler e escrever, você vai começar desenhando, é isso? Ele disse para mim: deixa eu pensar. Parou um pouquinho e disse: eu vou começar desenhando, porque eu vou desenhar os personagens da minha história. E enquanto eu vou desenhando os personagens na capa, eu vou pensando no que eu vou escrever nesse livro. Eu digo: ah, esse é um bom caminho, então vamos lá, né? E ele começou então o seu projeto de aprender a ler e escrever desenhando, que é uma coisa que ele sabe fazer muito bem e que muitas vezes a gente separa, né, essa capacidade de representar do que seja ler e escrever, e quer impor para a criança um método de leitura e de escrita como se aquele desenhar não fizesse parte da integração de uma ação que vai permitir que ele represente o seu mundo, para aí ele poder utilizar uma forma mais complexa de simbolização, que é a leitura e a escrita. Uma outra história tem a ver com um menino de 10 anos que eu atendo, né? E ele foge da leitura e da escrita porque ele tem muitas dificuldades para ler e escrever, alguns sinais de dislexia, de trocas, de omissões, de dificuldade de compreender o sentido das palavras. E ele então iniciou trabalhando com arte, fazendo desenho, fazendo pintura.
E aí um dia ele viu o meu trabalho de arte, no qual eu desenho, e muitas vezes eu converso com o desenho e transformo esse desenho em um poema ou em um pensamento. E aí ele fez um desenho bem abstrato, com canetas coloridas, e ele disse assim para mim: eu fiz esse bichinho aqui para depois eu poder fazer um poema, né? Então, o que ele me contou nessa hora? Que para a gente poder fazer um poema, ele ainda não concebe fazer um poema a partir de algo abstrato. Então, ele precisou fazer um desenho de um bichinho para ele poder dar o início a esse poema. Mas ele, pela primeira vez, se propôs a escrever um poema, né, que mais era um pensamento do que um poema, mas que fazia essa ponte entre a sua capacidade de representar e a linguagem escrita que tanto o assusta, né? Além disso, há pouco tempo eu estava trabalhando com um menino de 7 anos e ele estava se propondo a modelar, né? Então ele disse: eu vou fazer uma cadeira. E eu disse: mas para que você vai fazer uma cadeira, né? Daí ele disse: porque eu quero fazer uma cadeira. Eu disse: então tá bom. Daí eu disse: será que essa cadeira é a cadeira do jacaré? Do jacaré que foi à feira comprar uma cadeira para a comadre se sentar? E daí ele começou a cantar a música que ele sabia um pouquinho diferente da que eu sei. E daí ele disse: não, essa cadeira é para o meu bichinho se sentar. Eu digo: e como que vai ser esse bichinho? Daí ele fez tipo um lagartozinho assim, um bicho meio comprido, e disse para mim: eu vou precisar de 2 bolinhas para poder fazer de olho do meu bichinho. E daí a gente foi lá num potinho de contas que eu tenho, ele pegou 2 bolinhas prateadas e colocou naquela cobrinha, né? E colocou o bichinho sentado na cadeira. E agora a gente vai trabalhar, então, como é que chama esse bichinho, o que ele está fazendo, por que ele precisou de uma cadeira para se sentar. E aí nós vamos trazendo esse enredo para que a leitura e a escrita possam aparecer dentro de um contexto, né? E por que eu contei essas histórias? Porque eu gostaria de trazer hoje para vocês, de educação e arte, criança e pintura, ação e paixão do conhecer, escrito por Sandra Richter. Eu queria trazer para vocês 2 autores que ela traz aqui, Jean Piaget e Gaston Bachelard, que vão trazer um pouco essa possibilidade de articulação, né, desse aspecto mais, dessa função mais racional com o aspecto do sentir e do representar por meio de símbolos, e que não sejam necessariamente só a leitura escrita, mas que o aproximam da leitura escrita e facilitam o processo de aprender a ler e a escrever. E a parte do capítulo chama-se Imaginação, Criadora e Conhecimento. Para realizar uma aproximação à complexa relação entre infância e imaginação criadora, na intenção de apontar a dimensão figurativa e poética do pensamento infantil, a partir da especificidade da ação lúdica construtiva com a cor, destaco Jean Piaget e Gaston Bachelard, que contribuem para desmontar concepções epistemológicas enraizadas em verdades generalizadoras que dividem o sujeito em 2, o que somente raciocina e o outro que somente imagina e sonha.
O ponto de encontro entre ambos que interessa a esse estudo é a concepção de conhecimento como relação. Entender o conhecimento como relação significa pensá-lo como ação operativa, construtiva e não faculdade, pois toda relação implica em exercício, movimento, superação, transformação, não podendo ser consubstanciada como algo inerte. Tanto na obra de Bachelard quanto na de Piaget, podemos ler constantemente a célebre frase de Fausto Goethe: no princípio era a ação da imaginação e da razão. Na obra de ambos, imaginação e razão só têm sentido em uma dinâmica constantemente conquistadora, e que é a própria criança que vai conquistar, né? E então eu vou ler um pensamento de Bachelard que ela traz aqui, e depois um pensamento de Piaget. E Bachelard diz assim: qualquer contemplação é uma visão superficial, uma atitude que nos impede em compreender ativamente o universo. A ação, em suas formas prolongadas, propicia lições mais importantes que a contemplação. O autor considera que a materialidade instrui na exata medida que, manipulando diferentes materiais, entramos em seu interior. Para conhecê-las, nesse processo contínuo de manejar matérias muito diversas em suas particularidades, podemos constituir modos singulares de flexibilidade e decisão. Então, colocar as crianças num processo de aprendizagem em que a ação ela se integra à razão é muito importante, porque senão essa questão da linguagem ela fica como se fosse algo só para conceituar e não para dar vida àquele material, àquela situação. E para Piaget, o primeiro organizador é a ação. Em A Formação do Símbolo na Criança, o autor afirma que a significação tem sua gênese na organização da experiência vivida. E a organização da experiência na criança surge pela gradual constituição dos limites de suas ações em relação às propriedades dos objetos, ou seja, da construção do real, do mundo físico, né? Portanto, as propriedades que a criança extrai dos objetos, pela coordenação das ações, derivam de suas possibilidades de manipulação desses objetos. Então, muitas vezes, a gente que trabalha com aprendizagem quer que o sujeito já aprenda, já aprenda o método, a técnica que vai facilitar a leitura e a escrita, mas tiramos muitas vezes do sujeito duas coisas: a possibilidade de começar a partir daquilo que ele já sabe fazer e a possibilidade dele fazer, dele manipular, dele experimentar, para que ele possa chegar a representar aquele mundo real físico em desenho, em modelagem, em dança, em música, em imagens, para que ele possa chegar na simbolização mais complexa, que é o uso da linguagem escrita por meio da leitura e da escrita. Então, se isso te instigou, se você gostou, se você pôde pensar alguma coisa a partir dessa nossa conversa de hoje, eu pediria que você contasse para os seus amigos, se inscrevesse no canal, né? Contasse para os seus amigos, divulgasse e voltasse sempre, né? Para a gente poder, a cada momento, trazer mais uma pitadinha de reflexão sobre
a aprendizagem mediada pela arte, pela imaginação, pela ação, pela sensibilidade que esse ato de aprender nos impõe. Muito obrigada e até a próxima.